queridos, mais uma vez estamos aqui, nosso canal Palavra que Salva. Estamos nesse momento aqui fazendo essa gravação, esse vídeo, e mais uma mensagem aí para o nosso canal. E você que ainda não faz parte do nosso canal e quer participar, você pode participar do nosso canal. Você não vai pagar absolutamente nada, é 0800. Você tem acesso aí a todas as mensagens, tem mais de 500 mensagens já gravadas aí. E o objetivo dessas mensagens é honrar e glorificar o nome do nosso Deus, porque o nosso Deus tem sido, é e permanecerá fiel para todo sempre, né? A palavra nos diz: grande é a sua fidelidade. E você que já faz parte do nosso canal, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa, sua família, seu trabalho, e te lembrar que você é alvo de oração do pastor, tá? O pastor ora, agradece e apresenta a vida de vocês nas mãos do Senhor. Se você quiser fazer algum pedido de oração, você pode colocar aí no comentário do vídeo: pastor, ore por tal coisa, tal situação, tal, que o pastor vai estar apresentando diante do Senhor, com certeza, tá bom? Vamos à palavra do Senhor. Hoje nós temos algo bem interessante em Mateus capítulo 5, verso 19, né? Jesus lhe disse: venha comigo que eu vos farei pescadores de alma. Aqui na minha versão está assim: venham comigo que eu ensinarei vocês a pescar gente, né? Você vai ver aí, está vendo Jesus fazendo as primeiras convocações, né, os primeiros chamados de pessoas que ali estavam e que iam fazer parte de uma grande missão, né, evangelizar, ganhar almas. E a primeira pessoa que estava ali era quem? Pedro, né? Pedro ali com outras pessoas foram chamados, né? E por que Deus, né, que Jesus, né, ele chamou primeiro Pedro, né? E aí a gente começa a entender um pouquinho esse chamado, porque isso tem muito a ver com a nossa vida, né? Tem muito a ver com o que nós somos e fazemos para a obra de Deus. Então Deus chama Pedro, por quê? Porque existem algumas coisas interessantes. O que era por que Pedro? Porque ele era um pescador. E com certeza, ao seu redor, ele tinha uma grande quantidade de pessoas que o conheciam e que ele conhecia. Então ele tinha um acesso muito mais fácil para evangelizar essas pessoas ali. Por quê? Porque fazia parte do círculo dele, da ambientação ali ao seu redor, né? Então ele conhecia bastante pessoas. Então Jesus, talvez se fosse pregar para todos esses pescadores, né, uma grande quantidade de pescadores aí, ele também iria gastar um pouco de tempo, um tempo bastante significativo, e também ia ter um bom investimento para fazer isso, né? Mas Pedro, ele entra como a pessoa mais, digamos que, certa, ideal para aquele trabalho, para aquele serviço ali do qual Jesus começa ali através do chamado dele, né? Então ele investiu em Pedro, né? Eu não tenho condições de repente vou gastar muito tempo com isso, vai ter muito investimento, né? Então eu vou utilizar Pedro como um instrumento para levar a minha palavra a essas pessoas. Por quê? Porque ele, as pessoas tinham mais acesso a Pedro e Pedro tinha mais acesso às pessoas, né? Então, ele tem o acesso que eu não tenho. Por quê? Porque ele conhece as pessoas, ele está convivendo com essas pessoas todo o tempo, está ali
com eles ali na pesca, na conversa, né? Eles trocam conversa, se relacionam. Ele tem uma aproximação que eu não tenho, né? E também ele come à mesa das pessoas ali que às vezes fazem ali, né? Vai na casa dos outros, conversa, tem essa familiaridade, que é esse significado de estar junto, né? Então, essa pessoa chamada Pedro, e mais os demais que foram chamados também, é a pessoa ideal para fazer isso, para fazer esta obra para mim, né? Então, como é que a gente pode agora contextualizar isso na nossa vida, né? Bom, você tem um chamado, né? Você tem um chamado de Deus na sua vida. Deus te chamou para fazer a obra. Por quê? Porque agora você é um pescador de almas, né? E aí Jesus, poderia fazer, ou outras pessoas poderiam ser chamadas para fazer esse trabalho que é seu e você foi chamado para isso, mas outras pessoas talvez não tenham o acesso que você tem. Essas pessoas não têm, de repente, o relacionamento que você tem com as pessoas que estão ao teu redor, né? Talvez essas pessoas não vão comer à mesa como às vezes você come, indo na casa de pessoas, né? O comer aqui tem esse significado de ir na casa das pessoas, de ter esse acesso, de ter essa abertura no lar das pessoas que você tem, e outras pessoas talvez não tivessem com tanta facilidade como você tem. Então veja bem, pense no seu chamado. Deus colocou nessa situação, te chamou. E aí ele viu em você uma perspectiva muito grande de trazer essas almas para o reino de Deus, despertar nessas almas o reino de Deus. Você vê que quando Pedro ele prega, 3.000 almas se convertem ao Senhor, tal, é uma benção. Então, essa pessoa que foi chamada para fazer esse serviço é você, porque você tem um melhor acesso, você se relaciona bem com as pessoas ao teu redor e não viu ou não se vê nesse momento, uma outra pessoa que seja tão expressamente escolhida para fazer essa obra como você, né? E aí Jesus disse, olha, eu vou te fazer, através desse chamado, um pescador de almas, de pessoas. E através de você a obra vai ser feita, porque você vai ser meu instrumento nesse lugar, né? E aí vem o outro lado da história, né? Pedro, ele aceita, ele deixa tudo, né? Ele deixa tudo e segue a Jesus. E aí que está a reflexão para nós nessa noite. Às vezes as pessoas não querem deixar tudo, para seguir Jesus, para fazer aquilo que Deus tem chamado ou vocacionado para isso, porque você diante de Deus é a pessoa que mais está assim direcionada para fazer esse trabalho. E de repente a tua resistência em dizer agora não sei se é o momento, eu não sei fazer, eu só vou se o outro fizer por mim, eu só vou se o fulano mandar, se alguém ou então eu só vou se alguém estiver vendo, né? Então não desenvolveu a sua autonomia, e ainda está na etapa da vergonha, a vergonha de não encarar isso, a vergonha de não querer fazer, a vergonha
de justificar, para essa justificativa se transformar em resistências, né? E não exercita a autonomia como exercitou Pedro, né? Que chegou, largou aquela vida antiga, né, e simplesmente se embrenhou na obra de Deus. E você vai ver que como Jesus vai trabalhar na vida de Pedro e como ele vai ser lapidado, né, e se tornar um grande homem, uma referência, um ícone dentro desse contexto onde a gente vê Jesus trabalhando com os discípulos. Então é interessante você refletir sobre isso, né? Você tem um chamado, Deus te chamou para fazer algo. Essa missão, ela não foi dada para outro porque você é a pessoa mais indicada para fazer isso. E não deixe que o teu eu, a tua resistência, o teu orgulho, a tua prepotência, a tua soberba, ela tome conta do teu eu e se torne uma própria resistência, né? O maior inimigo do homem é ele mesmo, né? Então, tente separar essas coisas, né? É claro que quando a gente fala em deixar tudo, né? Você não precisa deixar seu trabalho, deixar os afazeres de casa, da família, porque isso é uma situação que a gente tem que administrar. Mas o tempo dedicado àquele chamado, aí sim a gente pode fazer esse trabalho mesmo em meio às outras situações. O importante é você cumprir o chamado que Deus tem na tua vida. Eu espero que você possa refletir sobre isso bastante, né? Pondere isso no seu coração e tome a iniciativa, porque você foi chamado e vocacionado para essa missão. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus derrame as suas bênçãos sobre a sua vida, Deus esteja com você em todo o tempo, guardando, protegendo a você, a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus. Amém.